Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo anterior, começamos a entender o motivo do aumento das doenças autoimunes e como elas impactam a saúde. No vídeo de hoje, vamos explorar em detalhes os fatores de risco, como a genética e o ambiente podem desencadear as doenças autoimunes. Afinal, entender o que está por trás das doenças autoimunes pode nos ajudar a fazer escolhas que protejam e fortaleçam o nosso sistema imunológico. Eu sou a doutora Eneida, farmacêutica e doutora em bioquímica. E estou aqui para trazer uma visão integrativa sobre saúde. No final do vídeo, vou compartilhar dicas essenciais sobre como fortalecer o sistema imunológico, especialmente se você tem uma predisposição genética para doenças autoimunes. Fique comigo até o final e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. As doenças autoimunes ocorrem quando o sistema imunológico, que normalmente nos defende de vírus e bactérias, começa a atacar as células do próprio corpo, trazendo danos aos tecidos e órgãos. Se você quiser entender melhor como o sistema imunológico se desregula e passa a atacar o próprio corpo, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, onde nós abordamos esses processos em detalhes. Existem mais de 80 doenças autoimunes diferentes e cada uma delas afeta o corpo de uma maneira específica. As 15 doenças autoimunes mais comuns são artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doença celíaca, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, doença inflamatória intestinal, tiroidite de Hashimoto, doença de Graves, psoríase, síndrome de Sjögren, miastenia graves, hepatite autoimune, esclerodermia, doença de Addison e vitiligo. Além das doenças autoimunes clássicas, existem condições como fibromialgia e endometriose que têm componentes autoimunes. Nessas doenças, o sistema imunológico não ataca diretamente o corpo, mas existe uma disfunção crônica do sistema imunológico que acarreta sintomas como dor e fadiga. Fatores genéticos e hormonais também estão envolvidos nessas doenças. Estudos mostram que as causas das doenças autoimunes envolvem uma interação complexa entre genética e ambiente. Os fatores genéticos são muito importantes. Se você tem parentes próximos com doenças autoimunes, as suas chances aumentam. Cerca de 30% dos riscos vêm da predisposição genética, mas fatores ambientais também são muito importantes. Um estudo realizado na Suécia com 16 mil pares de irmãos foi fundamental para entender essa relação complexa entre predisposição genética e ambiente. Comparando gêmeos idênticos que compartilham o mesmo DNA com gêmeos fraternos com apenas parte dos genes em comum, os pesquisadores observaram que gêmeos idênticos tinham maior probabilidade de desenvolver doenças autoimunes se o outro também tivesse tido a doença, especialmente em condições como artrite reumatoide e lúpus. Além disso, este estudo revelou que fatores como estilo de vida e ambiente também influenciam. Elementos como alimentação, exercícios e exposição a toxinas podem modificar a expressão genética através da epigenética, mostrando que os hábitos adquiridos ao longo da vida desempenham um papel importante no desenvolvimento dessas doenças. A epigenética estuda como o ambiente pode ligar e desligar os genes sem alterar o DNA. Por exemplo, infecções virais podem causar alterações epigenéticas que desregulam o sistema imunológico, levando a doenças autoimunes. O vírus Epstein-Barr, associado à esclerose múltipla e ao lúpus, é um exemplo claro. Estudos demonstraram que 90% dos pacientes com esclerose múltipla tiveram uma infecção anterior por esse vírus, mostrando uma forte correlação. A dieta também tem um papel essencial. Alimentos como glúten, açúcar e produtos ultraprocessados podem desencadear inflamações, prejudicando o sistema imunológico. O consumo excessivo de açúcar, por exemplo, favorece o crescimento de micro-organismos não benéficos no intestino, aumentando o risco de intestino permeável, uma condição em que toxinas e partículas de alimentos passam para a corrente sanguínea, ativando o sistema imunológico de forma exagerada, aumentando a inflamação do corpo e o risco de doenças autoimunes. As emissões ambientais representam outro fator de risco,
especialmente pesticidas, metais pesados e produtos químicos presentes no cotidiano. Estudos mostram que trabalhadores agrícolas expostos a pesticidas apresentam um risco muito maior de desenvolver lúpus e artrite reumatoide. Além disso, substâncias como mercúrio e chumbo podem desencadear respostas imunológicas inflamatórias, agravando o desequilíbrio do sistema imunológico. Outro aspecto crucial são os desequilíbrios hormonais, especialmente nas mulheres. O estrogênio, por exemplo, influencia o sistema imunológico, e níveis muito altos ou baixos desse hormônio aumentam a predisposição para doenças autoimunes. Isso ajuda a explicar por que mulheres em fases de alterações hormonais, como na gravidez e menopausa, são mais vulneráveis. Aproximadamente 80% das doenças autoimunes ocorrem em mulheres. Essas doenças estão entre as 10 principais causas de morte de mulheres com menos de 65 anos. Por isso, é tão importante para as mulheres nessa faixa etária adotar estratégias naturais de equilíbrio hormonal. O estresse emocional também tem um impacto significativo. Em momentos de estresse, o corpo aumenta o nível de cortisol, o hormônio do estresse. Níveis elevados de cortisol desregulam o sistema imunológico e podem agravar os sintomas autoimunes. Por fim, temos a saúde intestinal. Um intestino saudável atua como uma barreira seletiva, permitindo que só nutrientes essenciais passem para a corrente sanguínea. No entanto, uma pessoa com intestino permeável tem essa barreira comprometida, permitindo a entrada de partículas e toxinas que ativam o sistema imunológico. Manter a saúde intestinal com uma dieta rica em fibras e alimentos fermentados pode ajudar a reduzir a inflamação e proteger contra doenças autoimunes. Agora que já entendemos os principais fatores envolvidos nas doenças autoimunes, chegou a hora de falar sobre os alimentos que mais prejudicam o sistema imunológico e a saúde intestinal. No próximo vídeo vamos falar sobre os 6 vilões alimentares que mais prejudicam a saúde intestinal e o sistema imunológico. Você vai descobrir quais são esses alimentos e como substituí-los para ajudar o seu corpo a se proteger. Inscreva-se no canal e nos vemos lá!